Item C, o simétrico do 4. Então, vamos ver primeiro na reta numérica. Tá? Aqui está o 4, aqui está o... Perdão, começar pelo 0, aqui está o 4. Então, vamos lá. O simétrico do 4. Então, já coloquei o 4. Agora, vamos ver. Quem é o simétrico do 4? É o menos 4. Opa, vou botar aqui em cima. Menos 4. Tá, esse é o simétrico do 4. Só que eu quero saber o simétrico dele. O simétrico, portanto, do menos 4. Que volta a ser o 4. Ok? Então, usando aquela notação de denotar o simétrico com o sinal de menos, eu posso traduzir esse item C como o simétrico do 4, que a gente viu que é o próprio 4, então fica muito parecido com o que aconteceu no item B. Tá? Então, o simétrico do menos 2, eu posso pensar como o simétrico do 2. Né? Menos 2 é o simétrico do 2. Então, pronto. Aí a gente já começa a entender, ainda intuitivamente, aquele lance do jogo de sinais. Já tem alguma coisa aí despontando, mas a gente vai fechar isso mais lá na frente. Mas já vão aparecendo aí algumas ideias para a gente ir soltando alguns nós que tenham no nosso raciocínio. Tá? Para o item D, eu coloquei para não haver confusão entre simétrico, deixa eu botar até de outra cor, entre simétrico e inverso. Tá? Para falar a verdade, nem faz muito sentido a gente falar de inverso. Aliás, não faz muito sentido, não faz nenhum sentido a gente falar de inverso quando a gente está no contexto só dos números inteiros. Tá? Mas, como isso aqui é uma revisão, então vocês já viram alguma vez na vida os números racionais, os números quebrados, né? Fração e tudo mais. E lá sim, quando a gente trata de fração, é que faz sentido falar de inverso. Certo? Quem precisar fazer uma revisão aí de frações, tem playlist aqui no canal, então vê lá no vídeo de apresentação do canal, que na descrição tem o link de todas as playlists, inclusive dessa de frações e operações com decimais, né? Porque aí fica tudo junto. Tá? Então, o inverso de um número significa o seguinte, você pega o inverso do 3, é o 1 sobre 3. Tá? Cuidado para não confundir. Tá? O inverso do menos 2, deixa eu... Tá apertado ali. O inverso do menos 2 é o 1 sobre menos 2. Tá? E a gente vai reforçar isso mais tarde. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre 2. Tá? Então, cuidado para não confundir inverso com simétrico. Só que acontece aqui uma coisa parecida com o que acontece aqui no item C. Quando eu falo o inverso do 4, é o seguinte. Vamos ver primeiro o que é isso aqui. O inverso do 4 é o 1 quarto. Agora, o inverso disso, o inverso do 1 quarto, vai ser, então, o inverso vai ser o 1 sobre 1 quarto. E aí, como teve lá na revisão de operações com frações, aqui eu tenho uma fração com fração, ou uma divisão de frações. Isso aqui é a mesma coisa que repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. O inverso desse aqui é 4 sobre 1. Tá? Fazendo as continhas, aí a gente chega que é 4. Então, ó, o simétrico do simétrico de alguém é o próprio alguém. Né? O simétrico do simétrico do 4 é o 4. A mesma coisa acontece com o inverso. O inverso do inverso do 4 também é o próprio 4. Tudo bem? Então, vamos continuar aí para a gente não ter mais confusão dessa coisa de simétrico e inverso. Item G, o simétrico do 2/3. Então, simétrico é só colocar menos 2/3. Esse, né, como eu falei, esse sinalzinho aqui indica o simétrico de um número. Item H, o simétrico do menos 4/5. Então, vai ser simétrico de menos 4/5. Ou seja, é aquele lance que a gente já viu nos itens anteriores do simétrico de alguém, que é o próprio alguém. Ok? Que é o que está sendo dito aqui no item I. O simétrico de 6/7. Então, quem quiser ver escrito dessa forma aqui, seria o simétrico de 6/7, que é o próprio 6/7. Então, item J, o inverso do 2/3. Inverso para fração é fácil, é só
trocar o que está em cima pelo que está embaixo, então é o 3 meios. O inverso do menos 4 quintos, então vai ser o menos 5 quartos. Tá? Você só inverte aqui a fração. O que está em cima vai para baixo e vice-versa. O sinal de menos continua, ele continua negativo. Tá? O inverso de um negativo não altera o sinal. E o inverso dos 6 sétimos. Então, de novo, aqui, ó, vamos fazer por parte. Primeiro, o inverso dos 6 sétimos é o 7 sextos. Né? O que está em cima vai para baixo e vice-versa. E aí, o inverso do 7 sextos é o... Vou botar aqui embaixo. Destroca de novo. Né? Como se pegar a camisa, virar do avesso e depois o avesso do avesso. Tá? Então, isso é o mesmo raciocínio. Então, aqui está 7 sextos, vai virar 6 sétimos. Então, inverso do inverso é o próprio cara, assim como o simétrico do simétrico também é o próprio cara. Nessa questão aqui, eu vou mostrar uma versão intuitiva das propriedades operatórias com os números inteiros. Então, assim, para quem se interessar por uma versão formal, né, com axiomas e teoremas, lá no fim dessa playlist vai ter um apêndice com essa abordagem. Mas é importante assim, deixar claro que, embora essa questão aqui seja uma versão intuitiva, ela não deve ser menosprezada. Porque se a gente for observar o desenvolvimento histórico da álgebra com números inteiros, com números negativos, a gente veria, né, uma busca por uma interpretação dessas operações que fizessem sentido para os matemáticos. Então, assim, por isso, eu acho que esse percurso histórico pode e deve ser comparado com o percurso de aprendizagem de vocês, estudantes, né, um estudante de hoje. Então, primeiramente, vamos ter essa abordagem intuitiva, né? O que faz sentido para essas operações, e depois, lá no fim, para quem quiser e vale a pena ver, como fica o formalismo, então. Beleza? Bom, então eu peguei esse primeiro bloco aqui de operações. Obviamente, tem coisas que a gente sabe e tem coisas que, a princípio, são alienígenas para a gente. Então, vamos ver aí, a partir do que a gente sabe, como que a gente chega nessas outras contas que são novidade para a gente. Então, aqui, por exemplo, beleza, isso aqui a gente sabe. Isso aqui a gente sabe que dá 8. Isso aqui a gente sabe que dá 7. Isso aqui a gente sabe que dá 6. Mas como seria isso aqui? Como que a gente pode interpretar essa operação? Bom, vou falar algumas interpretações possíveis. Vocês peguem aí as que vocês preferirem, ou a que você preferir. Tá? Primeira coisa é perceber que eu montei uma tabuada aqui. Tá? A cada linha aqui eu fui diminuindo uma unidade nesse termo que eu estou somando. Então, 6 mais 2, 6 mais 1, 6 mais 0, e aqui continua. Estou seguindo esse padrão. Estou diminuindo sempre uma unidade aqui no termo que eu estou somando. Bom, então, observando esse padrão, né, o 6 não muda, vamos ver o que acontece com o resultado. Né? Daqui para cá, também diminui 1. Daqui para cá, também diminui 1. Então, daqui para cá, né, se daqui para cá também diminui 1, né, acho que faz sentido a gente pensar que aqui também diminuiria 1. Ou seja, esse resultado aqui, que até então seria alienígena para a gente, 6 mais menos 1, não dá mais para a gente pensar na adição como sendo acrescentar coisas. Né? Tipo, tenho 6 balinhas, ganhei uma. Não dá mais para pensar assim com o número negativo. A gente tem que ter outro raciocínio que faça sentido, claro. Tá? Então, esse é um deles, né? De pensar aqui no padrão que está acontecendo aqui, no padrão que está acontecendo aqui, para que esse comportamento se preserve, se mantenha. Então, com essa ideia, se eu estou adicionando 1 a menos, o resultado aqui vai ser 1 a menos. Uma unidade a menos. Né? Então, aqui seria o resultado seria 5. Tá? E poderia continuar a mesma coisa para os demais aqui. Né? Aqui também diminui 1, aqui o resultado seria 4. Tá? Poderia fazer esse mesmo raciocínio para os demais. Vamos pensar uma outra coisa. Eu posso pensar assim, vou pensar nos deslocamentos na reta numérica. Tá? Então, aqui eu tenho 6. Tá? E aí, 6 mais 2 é pegar o 6 e pular 2 casinhas naquele tabuleiro, né, de casas.
Então, aqui, pulando 2 casas, eu chego no 8. Pulando uma casa só, eu chego no 7. Pulando nenhuma casa, eu chego no 6. Então, o que seria isso aqui? Tá? Se somar 2, somar 1, eu estou andando para a direita com as casinhas, então, quando eu somo o simétrico desses caras, uma interpretação possível é que eu vou andar com essas casinhas, só que agora no outro sentido, para a esquerda. Tá? Então, fazer 6 mais menos 1 é o deslocar uma parte do 6 e deslocar uma casinha para o outro lado, para a esquerda. Tá? E aí, também, eu cairia no mesmíssimo 5 que a gente já tinha desconfiado antes. Deslocando 2 casas para a esquerda, vou cair no 4. Deslocando 4 casas para a esquerda, então 6. Desloco 4 casas para a esquerda, eu vou cair no 2. Tá? Então, aqui também eu já posso até pensar assim. Isso aqui é a mesma coisa então que 6 menos 4. Né? Estou no 6 e vou deslocar 4 casas para a esquerda, que também pode ser enxergado dessa maneira. 6 menos 4, que dá o 2. Então, aqui, eu posso pensar nisso aí também. Estou no 6 e vou deslocar 10 casas no sentido oposto, né? Para a esquerda, portanto. Então, é a mesma coisa que fazer 6 menos 10. E aí fica parecido com o que aconteceu lá na questão da temperatura. Tá? Então, pegar o 6 e deslocar 10 casas para a esquerda, vamos pegar aqui uma reta numérica de outro tamanho. Está aqui o 6, está aqui o 0. Obviamente, 6 menos 10 também não dá para pensar nas balinhas. Dá para pensar em dívida. Né? Então, é uma coisa que também a gente, infelizmente, consegue pensar com número negativo. Então, se eu tenho 6 e vou tirar 10, né? Imagina que eu tenho 6 reais na conta do banco e faço um saque de 10 reais. Tá? Obviamente, eu vou ficar devendo dinheiro. Tá, devendo quanto? Então, é a mesma coisa que pensar assim, do 6 para o 0, eu já tirei 6. Andei 6 casinhas. Só que eu tenho que andar 10. Então, ainda faltam andar 4, né, para a esquerda. Então, do 0, andando 4 para a esquerda, eu vou cair no menos 4. Ok? Então, a grande moral da história aqui é perceber o seguinte, que efetuar uma adição, vamos comparar aqui, esse aqui, 6 mais 2, com 6 menos 2. Tá? Quer dizer, 6 mais menos 2, que é a conclusão que eu queria chegar. Aliás, é melhor ver aqui, né, que a gente usou isso explicitamente aqui. 6 mais menos 4 é a mesma coisa que 6 menos 4. Ou seja, efetuar uma adição com simétrico é a mesma coisa que efetuar uma subtração. Tá? E isso tem paralelo com o que a gente viu lá com os números fracionários. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, uma multiplicação com uma fração, é a mesma coisa que eu fazer a operação inversa com o inverso. Seria a mesma coisa que fazer 6 divididos pelo inverso de 1/3. Tá? Então, é mais ou menos, quer dizer, é o similar, né? É o paralelo com a outra operação que a gente está fazendo aqui. A adição com negativo é a mesma coisa que a subtração com simétrico daquele negativo, que aí fica positivo e aí a gente consegue entender melhor. Então, assim, reforçando. Quando a gente estava no contexto dos números naturais, a ideia da operação de adição, que foi o que a gente fez aqui o tempo todo, era sempre a ideia de aumentar a quantidade de elementos. Tá? E se eu pensasse na representação dos naturais em uma reta numérica, ou na verdade uma semi-reta, né, porque ela tem começo e não começa no 0 e não tem fim, a ideia de adição pode ser pensada em sempre deslocar em um único sentido. Tá? No caso, aqui que eu estou colocando sempre deslocar para a direita. Tá? Porque aqui a minha reta está crescendo para a direita. Isso não é necessariamente uma obrigação. Tá? Eu posso ter uma reta numérica que cresça para a esquerda. Tá? É que a gente não está acostumado, então por isso que eu não vou fazer. Mas eu posso ter assim, 1, 2, 3. Tá? Se eu indicar que ela está crescendo, essa setinha serve para indicar o crescimento. Mas esquece, vamos voltar aqui para o que a gente está acostumado. Então, se ela está crescendo para a direita, como a gente está acostumado, ou se estiver na vertical, né, cresce para cima.
Então, a gente pode pensar no deslocamento, na operação de adição, como deslocamento nessa reta num único sentido. Tá? Então, aqui nesse exemplo, se deslocando unicamente para a direita. Mas agora, né, com o advento desses números negativos, não mais. Então, pensando na expansão da reta numérica para os números inteiros, né, pensando nisso aqui, além dos números positivos, ter também os números negativos, né, aqui os positivos e aqui os negativos, a gente deve pensar na operação de adição como um deslocamento nessa reta em qualquer um dos dois sentidos, certo? Então, se eu tiver, por exemplo, vamos pensar só na reta numérica aqui, fazer 3 mais 5. Okay? Então, uma das formas de pensar seria partir do 3 e andar 5 casas para a direita. E aí eu chego no 8. Tá? E se eu tiver 3 mais o simétrico do 5? Então, é fazer partir do 3 e fazer um deslocamento de 5 no sentido oposto. Tá? E aí vamos ver onde que a gente cai. Tudo bem? Então, de novo, né? Uma forma de pensar seria com essa analogia da reta numérica, além dos positivos, também com os negativos, como se fosse as casinhas do tabuleiro. Mais uma coisa. Uma propriedade que é bem intuitiva na adição com números naturais é a comutatividade da adição. Tá? Então, vamos fazer, por exemplo, 3 mais 5 é a mesma coisa que fazer 5 mais 3. Tá? Como que a gente pode interpretar isso sem precisar fazer a conta? Né? Então, se eu pegar um conjunto, sei lá, de 3 maçãs e acrescentar um conjunto de 5 maçãs, vai ser a mesmíssima quantia se eu tiver inicialmente um conjunto de 5 maçãs e acrescentar 3 maçãs. Tá? Então, pegar esse conjunto aqui e acrescentar esse, tá? Vou botar assim, partindo disso e acrescentar esse, é a mesma coisa que pegar esse conjunto e acrescentar essa quantia. O resultado vai ser o mesmo. Muito bem. Mas será que, se a gente quiser analisar agora essa propriedade com os números inteiros, né, com o advento agora dos negativos, né, simétricos, não dá mais para a gente usar esse exemplo de quantidade de objetos, porque a gente não tem maçã negativa, né, por exemplo. Então, a gente precisa buscar uma interpretação abstrata ou menos concreta, como o que eu estou falando aí de deslocamentos numa reta numérica. Então, como eu falei, como a gente poderia pensar nessa comutatividade usando a reta numérica? Ou seja, pensar assim, saindo da reta zero, saindo do ponto zero, eu vou me deslocar 3 unidades para a direita, vou cair aqui, e depois vou me deslocar 5 unidades para a direita. Né? 3 mais 5, vou cair aqui. Será que se eu fizesse na ordem inversa, primeiro deslocar 5 e depois deslocar 3, eu vou cair no mesmo lugar? Né? Então, andei 3, depois andei 5. Se eu andasse 5 depois andasse 3, cairia no mesmo lugar? Beleza, com números negativos, com números positivos é tranquilo. Agora vamos pensar usando o número negativo aí na brincadeira. Então, se eu tiver, por exemplo, sair da casa 0, vou andar 3 casas para a direita, chego aqui, e depois vou andar 5 casas para a esquerda. Seria o 3 mais o menos 5. Tá? Será que dá para pensar na comutatividade aqui? Deixa eu botar de outra cor. Fazer, então, primeiro, partindo do zero. Primeiro andar 5 para a esquerda. E depois andar 3 para a direita. Ou seja, fazer menos 5 mais 3. Tudo bem? Então, pensar nessas formas menos concretas se faz necessário quando a gente está trabalhando com esses números que não são tão concretos quanto os naturais. Tá? Então, é bom a gente ficar pensando nessas diferentes interpretações para que as contas que a gente veja façam sentido. Tá? E aí a gente vai arrumando as nossas estratégias de raciocínio.